Para quem achava que a situação do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos estava muito favorável, eu estou aqui agora com um documento que é, obviamente, um documento estritamente processual, mas é o documento que eu recebi agora aqui. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um assunto sensacional. Portanto, se você gosta do nosso conteúdo, acha o nosso conteúdo relevante, é muito importante que você considere se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar também o seu like. Se liga aí. Para quem achava que a situação do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos estava muito favorável, eu estou aqui agora com um documento que é, obviamente, um documento estritamente processual, mas é o documento que eu recebi agora aqui. A plataforma americana Rumble, junto com a Trump Media and Technology Group, protocolou hoje, na Justiça Federal dos Estados Unidos, aqui na Flórida, um pedido para que a Justiça americana autorize uma citação alternativa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. A solicitação é porque eles precisam ter a permissão de que a notificação seja feita por e-mail. Então não se trata de julgamento do mérito, esse pedido, não se trata de sanções, não se trata de qualquer condenação envolvida, é apenas uma discussão de como notificar o réu, marido da Vivi, Alexandre de Moraes, para que o processo possa seguir. Por quê? Essa ação até agora, que ela foi apresentada nos Estados Unidos, em fevereiro, fazer um ano. Depois que Alexandre de Moraes, fevereiro de 2025, depois que Alexandre de Moraes enviou ordens diretas por e-mail a uma empresa americana, essas ordens exigiam a remoção de contas, né? O Alexandre de Moraes exigiu então essas remoções de contas. É a sua conta, inclusive. Exatamente. Usuários localizados nos Estados Unidos, Joe, né? Eu, e a entrega de dados de usuários em solo americano, tudo sobre ameaça de multas diárias e banimento da plataforma. Desde então, o Rumble tentou seguir o caminho formal previsto no Tratado de Haia, que rege citações internacionais. No caso do Brasil, esse procedimento passa pelo Superior Tribunal de Justiça, não o Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. O que aconteceu, de acordo com os próprios registros oficiais, e a imprensa mesmo chegou a falar, notificar, foi o seguinte: o pedido de citação foi colocado sob sigilo, algo incomum para um ato meramente notificatório. O STJ pediu pareceres da Procuradoria-Geral da República e Advocacia-Geral da União, e a PGR emitiu então um parecer sigiloso recomendando que a citação não fosse realizada. Estavam negando a citação de Alexandre de Moraes. E não houve definição de prazo, cronograma ou garantia de conclusão. Ou seja, na prática ficou tudo paralisado, né? Por que enquanto autoridades brasileiras afirmam a autoridades americanas que estão recuando da censura e buscando normalizar relações, a principal plataforma americana afetada segue banida no Brasil? Ou seja, isso é o que foi entregue a nós aqui como um press release do próprio advogado Martin De Luca, dizendo o seguinte: olha, pergunta, né? Por que enquanto autoridades brasileiras afirmam autoridades americanas que estão recuando a censura e buscando normalizar as relações, a principal plataforma americana afetada segue banida no Brasil, que no caso é o Truth Social e o Rumble. As multas continuam sendo aplicadas. Eles não estavam recuando. E o próprio ministro responsável pelas ordens não foi formalmente citado, porque o procedimento foi bloqueado no Brasil. E a petição apresentada agora argumenta que existe um descompasso entre o discurso diplomático e a realidade prática. As medidas restritivas seguem em vigor. O juiz americano agora vai ter que decidir apenas uma única coisa: se autoriza ou não a citação por e-mail. Se ele autorizar, Alexandre de Moraes será considerado formalmente notificado e o processo vai seguir em curso normal, sem julgamento automático, sem condenação, apenas garantindo o direito de defesa. E por que por e-mail?
porque o próprio Alexandre de Moraes utilizou o e-mail institucional do STF para enviar as ordens ao Rumble. Declarou formalmente que esse é o canal oficial de comunicação do próprio STF. E esses endereços constam como meios públicos de contato do Supremo. O argumento é simples: quem usa e-mail institucional para impor ordens com efeitos internacionais não pode alegar que esse e-mail não serve para receber uma notificação judicial. Internacional. Por fim, apesar de meses de conversas entre governos brasileiro e americano, nenhuma medida concreta foi tomada até agora. As plataformas seguem proibidas, as multas continuam correndo e as decisões seguem inalteradas. Ou seja, há um descompasso, né, agora acontecendo entre Washington e Alexandre de Moraes, que está gerando inquietação, e isso ocorre exatamente no momento em que ele e a Vivi vão ter que explicar o Banco Master para o governo americano. E mais, isso não tem nada a ver com Magnitsky. Não. Bom o pessoal entender isso. Não. Isso aí é um processo jurídico contra o Alexandre de Moraes, aqui na Flórida, inclusive. E esse processo, no momento em que se considera que o Alexandre de Moraes foi notificado, ele vai seguir o seu curso normal. E o processo não é nada bom, a gente viu o que está lá nesse processo. Não, a gente tem uma live exclusiva onde a gente destrincha boa parte em detalhes do processo para os nossos assinantes. Está lá na comunidade dos assinantes da Timeline, na parte das lives exclusivas. Quem já é assinante é só olhar lá. Quando acabar aqui, entra no aplicativo Revista Timeline e dá uma olhada na parte das lives exclusivas. Nós lemos boa parte desse processo, dessa denúncia do Martin De Luca contra o Alexandre de Moraes. Quem ainda não é assinante, faz logo a assinatura, né? lp.revistatimeline.com. Faz a sua assinatura aí rápido e depois, quando acabar o programa, você vai poder também dar uma olhada nessa live exclusiva comigo e com o Alan, que está gravada lá na comunidade. Agora, deixa eu dar uns parabéns ao pessoal que está compartilhando. Claro. Vamos dar uns parabéns, vamos aplaudir pra galera? Bota a câmera aberta aí, por favor. Galera tá compartilhando, bonito, obrigado. Compartilhou tanto que até o imbecil do Denilson, o petista, botou assim: live dos foragidos, Hamas foragido, Alan Hamas bandido foragido da justiça. A galera bloqueou rápido, né? Mas, pô, compartilhou tanto que chegou até num petista, cara. É isso aí. Pô, não, a galera tá compartilhando pra caramba a live. É isso aí. Porque quando chega no fundo do poço é porque todo mundo ouviu, né? É verdade. Né? É verdade. Se você avisa assim numa rua: pessoal, vem assistir a live. Meu irmão, se até os ratos conseguiram ouvir, é porque todo mundo ouviu. Então você compartilhou, obrigado. Boa. Bem, dessa questão falam-se muito, né, dos foragidos. Se um país está com tantos exilados políticos, esse país é uma democracia plena ou é uma verdadeira ditadura? São vários. Aqui nos Estados Unidos, pessoas conhecidas e pessoas não conhecidas. Quantos estão na Argentina, na Itália, na Polônia, na Espanha? Isso não são foragidos, são exilados políticos que continuam lutando por um regime democrático no Brasil. Agora, quem é covarde é o Alexandre de Moraes. E nas duas formas de acepção da palavra. Ele é covarde porque ele pratica covardia com seu poder contra pessoas hipossuficientes, pessoas humildes, condenando sem crime, sem devido processo. E ainda é covarde porque se coloca atrás, se escondendo atrás das instituições brasileiras. Ele que sempre atropelou o direito internacional, a forma de comunicação com outros estados internacionais e dava suas decisões, inclusive contra pessoas físicas e pessoas jurídicas que não são brasileiras, ainda enviando decisões que atuam sobre soberania e território de outros países. Sempre fez isso. Para intimar presidente Bolsonaro, para nos citar, era rápido, célere, a gente era intimado, ninguém se furtou a ser citado, nós participamos dos interrogatórios, nós participamos dos depoimentos, inclusive em âmbito judicial, de todos do 8 de janeiro. Ele era sempre veloz em fazer atropelos do processo legal e ainda da jurisdição americana. Agora que tem um processo nos Estados Unidos, mais de um, contra ele, e já está desde o ano passado, mais do meio do ano passado, a justiça americana tentando
tentando citá-lo pela maneira correta, pelos meios corretos, pela forma do procedimento correto entre um país e outro. Para a citação dele foi ao STJ. A STJ sentou, quis dar um parecer contra e enviou para a PGR. A PGR deu uma resposta sigilosa, dizem sigilosa, né? Acabou como cúmplice, coautor desses crimes, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não pode ser citado. Ou seja, estão fazendo de tudo para eles fugirem da jurisdição americana. Mas o processo aqui nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes está correndo. E agora numa decisão deles, porque não consegue citar um ministro de uma Suprema Corte do Brasil, que tem lugar certo de residência, local certo de trabalho, não consegue citar ele num processo norte-americano. O americano está utilizando de um expediente que é como se fosse uma citação antes de uma citação por edital. Primeiro vai se usar o mesmo mecanismo que ele usou para citar as pessoas aqui, um e-mail dele, porque está sendo ciente que ele utiliza esse e-mail. Então, vai começar a correr o processo contra Alexandre de Moraes aqui. Com o devido processo legal, ele vai poder se defender perante o direito, não como ele fez, de forma solene, com seletividade de provas, sem nenhum argumento da defesa ser levantado. Aqui não, vai ser dada a possibilidade de defesa dele. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ser colocado novamente como um violador, porque ele não foi retirado como violador de direitos humanos. Foi retirada a Magnitsky dele por interesses internacionais, porque o Lula quis passar contratos brasileiros para proteger uma pessoa, um violador de direitos humanos, criminoso, é o que o Lula estava tentando proteger. Só que há outras ações contra o Alexandre de Moraes, contra americanos e contra empresas americanas. Vamos ver como é que vai ser o deslinde dessas ações aqui. Agora a pergunta que não quer calar, né, Ramagem e Max? Isso mostra que já começou um ruído. Porque um advogado... Convenhamos, aqui eu não estou presumindo nada, não estou falando de fontes, não. Aqui é uma elucubração minha, pessoal, subjetiva. Para o advogado da Trump Media Group continuar batendo e falar, opa, eu quero dar continuidade disso aqui, já tem mais de um ano. Porque se dependesse do advogado, o advogado fica ali e é pago. Concorda comigo? Claro. Concordo. Se fosse um acordão, estaria dando andamento a essas questões que são para processar e condenar Alexandre de Moraes. Não, a questão é outra. Todos os Estados Unidos estão andando contra os crimes que ele cometeu, inclusive contra americanos, empresas americanas e contra a soberania americana. Exato. Ou seja, isso mostra que já tem ali um destoamento, ou seja, você já está desafinando o violino, entendeu? O violino estava afinadinho, cai Magnitsky, tá tudo lindo e maravilhoso, vai dar certo, tal. Apareceu o Banco Master. Aí apareceu o Banco Master, entendeu? A orquestra tava afinadinha, cara, né? De repente, pulou um gato aqui no pescoço do violinista, rapaz. Rasgou o rosto dele, começou a destoar, começou o primeiro desafio. Foi lá no SBT, no púlpito, Verdade. parecia um deus, né? Um Verdade. rei. Estava no máximo da exaltação dele, ou seja, os crimes praticados foram absolvidos. Não, o buraco é mais embaixo. Tem uma pessoa que pratica crimes comuns, se utiliza do seu cargo para enriquecer e promove crimes contra outras nações. Se no Brasil ele domina e não há outro recurso, nos Estados Unidos não. Já está sendo citado aqui para correr, ele vai ter que se defender. Então venha se defender, Alexandre de Moraes. Vamos ver como é que vai ser o seu tratamento de tudo que você fez contra a liberdade de expressão e contra o empreender de empresas norte-americanas e contra cidadão americano. É uma loucura, né? O cara bota o Elon Musk no inquérito. O cara colocou o Michael Schellenberg no inquérito, que é um jornalista americano. O cara botou o Glenn Greenwald, que é outro jornalista americano, tudo no mesmo... O Jason Miller foi retido no aeroporto para interrogatório, sem ter nenhuma investigação, nada. Sem motivo, sem fundamento. Sim, é uma loucura, ele é completamente louco mesmo. Para mim ele tem algo de megalomaníaco, né? Ele acha que manda no mundo inteiro, como se o mundo todo fosse o quintal dele. É psicopatia, né? A Ana Paula já deu recado aqui para como notificá-lo. Podem ir no jogo do Corinthians, ele estará lá no Itaquera. Obrigado, Ana Paula. O engraçado é isso, né?
pessoal defendeu tanto a oficial de justiça que foi lá notificar o Bolsonaro na UTI. Cadê essa galera agora? Pois Cadê é. essa galera para falar que o Alexandre de Moraes devia ser notificado no STF? É uma hipocrisia sem tamanho. E eu quero só pedir pro pessoal comentar aqui agora, nesse exato momento. Comente aí, fora Lula. Deixe seu comentário Então, aí. para ficar mais ainda forte esse comentário, tem um vídeo para alegrar a tarde da galera que eu mandei aqui pro Bob, que foi um show do Gustavo Lima no Rio Grande do Sul. Olha o recado que o pessoal do show tava dando pro Lula. É isso aí, pode usar, pode tirar. Pode tirar. Lá no Rio Grande do Sul. É isso E aí. não é inteligência artificial, não. Não é, não. Não é AI, né? É real, vídeo real. Tá aí o recado, então, para animar a nossa tarde e a gente começar. Será que a galera tá querendo o Lula presidente, né? Cara, pra mim isso aí já era. Que loucura, né? Que manipulação midiática. Meu Deus do céu, Max. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou ou revogou as sanções Magnitsky do Alexandre de Moraes e da sua esposa e dos escritórios e tudo mais. E aí o desespero bateu geral. Todo mundo desesperado. Ai meu Deus, acabou. E agora o que vai acontecer com a gente? O Alexandre de Moraes vai deitar e rolar agora aqui no Brasil? Bom, vamos ver o que vai acontecer com as ações do Alexandre de Moraes. Se ele vai continuar dobrando a aposta como ele sempre fez. Se fosse para eu apostar, sim, eu apostaria que ele vai dobrar a aposta sim. Mas a gente não sabe qual foi o acordo que foi feito. Ninguém sabe como foi feito esse acordo entre Luiz Inácio Lula da Silva e o Laranjão, o Trump. Esse acordo, se é que de fato houve um acordo, mas é muito provável que esse acordo tenha acontecido porque o Trump não iria revogar assim a lei Magnitsky de graça, né? Só porque gostou da cara do Lula, teve uma química ali. Então, houve um acordo. Esse acordo está em sigilo. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. E outra coisa, quem sentou para negociar com o Trump, quem negociou com o Trump foi o Lula, não foi o Alexandre de Moraes. Aí é que está o pulo do gato. O Alexandre de Moraes não negociou com o Trump. O Alexandre de Moraes, ele vai continuar dobrando a aposta porque não foi ele que prometeu nada para o Trump. Não foi o Alexandre de Moraes que prometeu para o Trump que vai aliviar para as redes sociais, né? Que vai aliviar nas eleições do ano que vem. O Alexandre de Moraes, ele não prometeu nada disso. Quem fez as suas promessas, se é que houve algum tipo de promessa, algum tipo de acordo, foi o senhor Lula da Silva. E o Trump resolveu aí, não sei por que cargas d'água, ele resolveu acreditar na lorota do Lula. Pois bem, conversaram e o Trump foi lá e cumpriu a parte dele no acordo, na conversa. Retirou as sanções do Alexandre de Moraes. Resta saber agora se de fato isso será cumprido. O quê? O que foi acordado. E se o que foi acordado com o Lula, com o governo Lula, que foi com ele que foi negociado tudo, e se o Lula não cumprir? Se fosse para eu apostar, eu apostaria que ele não vai cumprir. Eu apostaria que o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta e que o Lula não vai cumprir. O Lula, eu não sei se o Lula tem capacidade, nem capacidade de cumprir o que ele prometeu, né? Eu acho que a intenção dele não é nem cumprir nada. O Lula não tem a menor intenção de cumprir nada com os Estados Unidos da América. Nem ideologicamente, nem em nada. Nem comercialmente. Né? O negócio do Lula é a China. O negócio do Lula é a Rússia. Então,
isso vai determinar, né, a postura do Lula, a postura do governo Lula, porque a postura do judiciário eu já sei qual vai ser. A postura do governo Lula vai determinar, né, qual vai ser a ação do Trump da agora para frente. Porque se o Lula não cumprir com o prometido, muito possivelmente é provável, existe uma possibilidade ainda que mínima, mas existe, de que a lei Magnitsky retorne, que o Trump volte com a lei Magnitsky para sancionar quem estiver ali infringindo o tal acordo. Não é isso? Isso é uma possibilidade. Ao meu ver, na minha visão, existe essa possibilidade. O que você acha? Você acha que existe essa possibilidade? Deixa aqui nos comentários. Beleza? Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí embaixo e deixe também o seu like. Até breve.